Olá, estamos ainda aqui em Porto Alegre com o meu amigo Luiz Rangel. E eu com meu amigo, cientista político Antônio Roberto Vini. Estamos fazendo mais um videozinho, né, que tu pediu de última hora e que é pontual, então pode tocar. É porque agora no vídeo anterior que a gente fez, tu tocou num assunto, como todos os assuntos que tu toca são mais do que relevantes e importantes, se tratando de política, de eleição, enfim, cidadania e por aí vai, né? A gente fez um vídeo agora falando de todo o panorama das previsões para 2018, né? Se é que é possível a gente chamar de previsão, porque o futuro da gente está mais do que incerto no país. E no finalzinho surgiu o assunto das urnas fraudáveis, né? De que muita gente não sai para votar justificando que as urnas eletrônicas são fraudáveis. E que realmente já foi comprovado que são. Mas aí o Vini, até pelo conhecimento de estudo que ele tem sobre o assunto, ele falou que realmente as urnas fraudáveis são fraudáveis, nos votos brancos e nulos. Sim. É isso? É verdade. Explica pro pessoal. Deixa eu explicar um detalhe simples da situação, tá? Tu tem grandes conhecimentos de computação? Não, não tem, mas não precisa ter, tá? O que é necessário para tu fazer uma invasão de urna? Tu precisa, como qualquer computador, né? Tu precisa ter o conhecimento da linguagem de computador, né? E a linguagem de computador, ela, em algum momento, tu vai ter que fazer um texto ou alguma informação que vai constar dentro de uma grade de programação. Sim, os dados. Os dados, né? Aquilo vai... então, digamos assim, tu pega o nome Luiz Rangel, aí tu quer substituir todos os nomes Luiz Rangel para Antônio Roberto Vini. O que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que fazer um comando deixando claro, olha, eu quero mudar o nome Luiz Rangel para Antônio Roberto Vigni. Isso é o que vai ter que estar escrito de alguma maneira, sim, em algum código lá dentro do programa de computador. E isso seria facilmente identificável e anular todo o processo eleitoral. Então, como é que faz para simplesmente fazer uma transferência que ninguém perceba? Tu pega aqueles votos inválidos para fins estatísticos eleitorais e transfere eles em um só comando, que é muito mais rápido e muito mais simples. E sem rastro. E sem rastro. Como é que isso aconteceu na última eleição, que é a minha suspeita, tá? Vocês se lembram que até antes do apagão de 1 hora na última eleição presidencial, que deu, vocês podem não lembrar, mas deu um apagão de 1 hora, né, que todo o Brasil ficou parado esperando só os votos do Acre. E os votos do Acre, que é um estado pequeno eleitoralmente, mudaram todo o processo do negócio. Até então estava ganhando o Aécio Neves, e por uma diferença mínima de votos, os votos do Acre fizeram a diferença para modificar e eleger Dilma Rousseff. E somente o Dias Toffoli supervisionando. Exatamente, que era ex-advogado do PT, né? Então essa situação é uma situação que, assim, ó, se tu vai mudar alguma coisa, tu muda lá em cima, tu não muda na parte de baixo. A urna está fraudada. Se a urna está fraudada, por quem já foi fiscal de urna, sabe o que eu estou falando, né? Se a urna dá problema, eles trocam a urna, né? Se a urna dá qualquer problema, eles trocam a urna. Tem aquela história, deu 50% mais um anula uma eleição. Não anula. Isso aí vocês estão confundindo uma coisa chamada nulidade eleitoral com voto nulo. Tá? O voto nulo e o voto em branco, eles são considerados, pelo artigo 77 da Constituição Brasileira, votos inválidos para fins estatísticos. Bom, como é que tu vai anular uma eleição com voto inválido? É inconstitucional. É inconstitucional, está lá na Constituição. Tu não invalida uma eleição com votos inválidos. Tu só invalida uma eleição com votos válidos, né? Então aí, se deu um problema de fraude eleitoral ou danificou mais de 50% das urnas, por qualquer um desses dois motivos, aí tu anula uma eleição. Mas em geral isso é numa cidade. Nunca aconteceu isso num estado,
em história nenhuma Quanto mais no país. Quanto mais aconteceria no país. Se 3 pessoas votassem no país inteiro, e em 2 pessoas diferentes, aquela que tivesse ganho 2 votos teria sido eleita. Se uma pessoa tivesse votado nela mesma e a outra votou nela mesma e a mãe dela votou nela, deu, acabou, virou presidente do Brasil. Né? Então é assim que funciona, são só votos válidos que são contabilizados. E isso é o que está escrito na lei eleitoral e na Constituição Federal. Mas acontece assim, o que acontece com... Eu fico cada vez mais chateado com isso. A gente tem a internet, que é uma ferramenta maravilhosa, que possibilita que eu esteja aqui contigo e a gente passando essa informação para quem está assistindo. Isso é incrível. E ainda assim... Isso é incrível. Mas ainda assim as pessoas estão cada vez mais entrando numa ignorância. Não, isso eu não consigo entender, cara. Se for analisar, eu não tô negando em nenhum momento que a urna possa ser fraudada. As nossas urnas são urnas de... Mas elas são fraudáveis com votos brancos e nulos. Exatamente. Então, para evitar a fraude, vote. São urnas de primeira geração, a gente quer que sejam urnas de terceira geração. Gilmar Mendes, que é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes de novo, né? Sim. Diz que é muito caro e que é complicado, isso e aquilo. Eu acho que não existe preço para a democracia, mas para ele existe. Né? E talvez seja o preço, não digo que, não posso afirmar que Gilmar Mendes seja corrupto, porque eu teria que ter provas a respeito disso, mas o preço da corrupção é o preço de tu não aceitar uma transformação que vai economizar bilhões. Que vai assegurar a credibilidade de uma eleição. E não tem preço que se pague que traga credibilidade de uma eleição. E é aquela velha história, a gente não pode alegar que o cara é corrupto. Não pode. Porque teria que ter prova. Teria que ter prova. Mas a gente pode afirmar com toda certeza que alguma coisa muito errada está acontecendo. Tá, claro. A gente fica muito exposto, né? Fica muito claro. O discernimento dele não está funcionando. Não. Esse é o grande problema, porque o que acontece? Na nossa legislação, todo mundo é inocente até prova em contrário, né? Inclusive quem... E direito à ampla defesa. E direito à ampla defesa. Mesmo que tu perceba que as atitudes e as posturas possam ser legais, mas não são éticas nem morais. Não é porque é legal, é moral. E aí as posturas que estão sendo tomadas não estão sendo éticas nem morais desse indivíduo Gilmar Mendes, né? Que no meu entendimento deveria já ter sido cassado no seu direito de juiz, né? Deveria ter sido cassado pelos seus pares, pelos seus colegas. Não vai, né? A gente já discutiu isso, provavelmente não vai, porque infelizmente nós não estamos num país sério. Se fosse um país sério, ele já teria caído. Se fosse um país que o povo, eu falei inclusive num vídeo aqui no meu canal, tá? Que eu falo o seguinte: deveria já ter sofrido impeachment. 20 milhões de desempregados. Gente, vai pra rua, vai fazer alguma coisa. Taxista, para de fazer carreata para reclamar sobre o Uber, reclama contra o Gilmar Mendes. Pois é. Parada gay, não faz orgulho gay com 1 milhão de gays numa praça beijando na boca somente, não. Vai pra frente do STF. O povo não está se mexendo. Eu já reclamei a respeito disso nas redes sociais, assim, se esse pessoal que vai pra parada gay tivesse realmente intenção preocupado com a cidadania, com alguma coisa séria realmente, a oportunidade era agora. Eles teriam feito nessas passeatas, nessas carreatas que eles fazem, protestos maravilhosos, iriam adquirir o respeito, o reconhecimento da sociedade inteira. O que eles fazem? Eles estão lutando pelo direito de quê? De ficar pelado em público? De fazer sexo no melhor rua. Isso não é cidadania, isso não te transforma no nós cidadão dois e não nos faz casarmos, ganhar engravidarmos, isso que eles estão lutando. Não te faz ganhar credibilidade com ninguém. Agora, se tu transforma a sociedade positivamente, proativamente, de alguma maneira, aí tu transforma o mundo que te cerca, né?
não tem nada contra a pessoa ser a opção dela. Ela quer dar Sim, o dela, faz o que quiser. Gente, pelo amor de Agora, Deus. pelo amor de Deus, Você ser macumbeiro, evangélico, gay, hétero, não interessa. Podia aproveitar aquela oportunidade, aquele espaço e fazer alguma coisa de útil. Não faz. Exatamente. Não faz. Aí a mesma situação que eu estou falando para eles, eu estou falando também para os evangélicos. Os encontros evangélicos, que são encontros grandiosíssimos. Podiam estar movimentando politicamente o país. O que acontece? São usados como massa de manobra para a eleição de determinados pastores. Até do Lula. Né? E tem igreja evangélica apoiando o Lula. Pois é, então assim, ao invés de fazer isso, fizessem protestos reais, os sindicatos. Vocês estão percebendo a questão agora do. O pessoal está sendo contrário à questão das reformas políticas, reforma previdenciária, né? E quem é que está sendo contrário à reforma previdenciária? Sindicatos. São exatamente os sindicatos. Então tem que prestar atenção. Porque os sindicatos, e aí o pessoal vai para a rua, protesta, e não é assim, diz, porque o Temer está querendo tirar a questão da aposentadoria, isso aqui. Não é verdade, está querendo, assim, os privilégios. Quem é que são os privilegiados nesse processo todo? Os sindicatos. Sempre. Né? Então, assim... Que não serve para nada. E que está indo para as redes sociais e falando, porque o Temer... Cara, eu não votei no Temer. Eu não votei, só que eu, sinceramente, é necessário fazer uma reforma previdenciária? É necessário fazer uma reforma trabalhista? É necessário fazer uma reforma política? E a gente está entrando em 2018, um ano eleitoral, e sem algumas dessas reformas ter sido feitas, e pode ser que não sejam feitas. E aí entra um novo governo... Tu acha que o Temer renuncia? Não vai renunciar. Ele teve 2 oportunidades de ser cassado e agora, no final, ainda teve mais uma exposição que, sinceramente, aquilo era possível ele ser deposto do poder simplesmente com aquela atitude que ele tomou. Que um insulto de Natal, que aquilo não foi um indulto de Natal, aquilo foi um insulto de Natal. Aquilo ali foi criminoso. Liberar corrupto, ele não tem direito de fazer um negócio desse. Aquele ato já seria ato para impeachment. Né? Aquilo ali deveria as Forças Armadas deveriam dar imediata voz, o judiciário já deveria ter chegado para eles, se o senhor está tendo voz de prisão em flagrante delito por ter cometido um crime de lesa pátria. Tá? Era um momento para fazer... O que está acontecendo? Não, é o seguinte, eles estão segurando o país para que haja uma eleição democrática e o país ande dali para diante. Basicamente é isso. E aí, se você votar em branco, se você votar nulo, você está jogando tudo isso, todo esse sacrifício que todas as instituições estão fazendo para segurar a democracia do país, para não ter que entrar os militares. Então estamos pagando pela democracia, aturando a corrupção. Porque na verdade aquilo que eu sempre falei no meu canal, né? Nós não vivemos na democracia, a gente vive numa Jeffermenoscracia, que é governo dos corruptos, pelos corruptos, para os corruptos. Que Jeffermenos é o nome grego para corrupção. Né? E a gente não vive uma democracia, que é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Exatamente. A gente vive a corrupção, né? Infelizmente. Bom, Vini, só tenho que te agradecer por esse esclarecimento. Então, pessoal, para com essa desculpa de que eu não voto porque as urnas são fraudáveis, porque você está querendo sair da raia, igual aquela história. Não discute sobre política, não discute sobre não sei o quê. Não existe. No primeiro vídeo que eu gravei contigo, você falou, não existe como você isentar a responsabilidade da política. Né? Então não tem como viver num prédio sem escolher teu síndico. Né? Então, meu irmão, só tenho que te agradecer e vamos ver o que a gente acontece agora para 2018, né? Vamos torcer. Mas eu acho que, Deus quiser, as pessoas vão começar a acordar, é um ano muito importante esse, um ano de transformação, e eu acredito que muita coisa boa vai acontecer, e eu acredito que as pessoas vão começar a acordar um pouquinho, né? Eu acho que, infelizmente, muita coisa não vai acontecer exatamente do jeito que as pessoas querem, mas as mudanças vão acontecer, né? E que sejam mudanças para melhor, o que tu precisa fazer para mudar mesmo é votar. Né? Votar, válido e consciente. Só isso, mais nada. Eu vou fazer minha parte. Não sei em quem votar, ainda não tem quem votar. Cara, ainda não saíram os candidatos. Quando saírem, aí tu escolhe. Estuda, presta atenção na campanha, vai estudar. Para com essa coisinha de todo mundo. Porque fulano é comunista. Porque ninguém presta. Ninguém presta. Para com isso. Vê o que o cara fez na vida dele. Sabe? Vamos parar com essa preocupação também. Porque esse cara já teve um tal partido. Não interessa isso. Vê o que o cara fez na vida pública. Né?
ver o que, que o cara construiu, o que, que ele tem de trajetória, o que, que ele representou. Né? Isso é muito importante. E não te preocupa porque nem eu nem o Rangel vamos ser candidato a presidente, tá? Não, talvez a deputado. Felicidade, Valeu, Chico. Valeu, obrigado.